Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? E aí, turma? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar por que você, profissional da área de segurança do trabalho, vai ter que aprender HO, vai ter que aprender higiene ocupacional para fazer o inventário de perigos, tá? Por que você vai precisar disso? E aí, gente, por que um profissional da área de segurança do trabalho tem que entender de agentes químicos para a higiene ocupacional para fazer o inventário de perigos? Por que tem que entender de HO para fazer os inventários? Porque é uma dúvida comum isso, né? Porque fazer inventário, muita gente entende inventário como algo sendo algo listar tudo que está ali presente. Não é bem assim, né? Então, quando a gente está falando de perigos, a gente tem que listar todos os perigos que podem existir ali naquele ambiente. Concorda comigo? E aí, a gente fazer uma análise preliminar de riscos, classificar isso segundo a matriz de risco, para saber se esses riscos são significativos, são desprezíveis, são críticos, são só de atenção. Então, o nosso papel é inventariar. E o que é inventariar? Vocês já pararam para pensar? Inventariar é listar todos os riscos possíveis que podem estar no ambiente. Só que aí que entra o grande X da questão. Muitos profissionais entendem que inventariar um risco é ter que avaliar o risco, ter que medir o risco. E aí que mora o perigo. Aí que mora o grande perigo. Porque não é todo risco que está presente no ambiente que ele precisa ser avaliado. E o que acontece, gente? Quando eu faço um inventário, eu tenho que colocar dentro do meu inventário todos os riscos que estão ali presentes. No PGR vai entrar riscos de acidentes, riscos ergonômicos. No PGR vai entrar isso daí. No PPRA não entrava. Mas então, a gente falando exclusivamente dos agentes químicos, eu vou ter que inventariar todos os produtos químicos que são utilizados, manipulados dentro daquela empresa, todos os produtos, todos os agentes, e aí dentro desse inventário eu vou fazer uma análise preliminar dos riscos. E aí que entra o pulo do gato, que para fazer um inventário de risco, não é aquele inventário do almoxerifado, que você quer saber quanto que tem e qual agente que está presente. Não. Não é. Para a gente fazer um inventário de risco, a gente tem que entender desde como é utilizado essa substância, como ela se propaga no ar ou na outra superfície, o meio de dispersão, se ela é um gás, um vapor, um aerodispersóide, se aquele processo em si pode gerar uma exposição ocupacional significativa ou não, qual que é a temperatura do processo, quais são os limites de exposição aplicáveis a essa substância, qual que é a concentração dessa substância no produto e qual o potencial dessa substância gerar uma exposição significativa no ar. Isso vai envolver a concentração dele no produto, a quantidade utilizada, a frequência de uso, a periodicidade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo mostrar para vocês? Porque para fazer esse inventário, vocês não têm que só listar o nome das substâncias que estão ali presentes e depois classificar numa matriz de risco. Porque uma matriz de risco, ela vai, a mais simples de todas, severidade e como que é? Severidade e probabilidade de acontecer alguma coisa. Mas como que você vai medir essa probabilidade desse agente gerar uma exposição? Aí entra HO na veia. E aí que o buraco fica mais embaixo.
Porque poucos profissionais conseguem fazer uma análise crítica dessas situações no ambiente para saberem se aquele agente, da forma que ele é utilizado, ele gera uma determinada exposição significativa, desprezível, crítica, não tolerável, de atenção, como que vocês queiram chamar cada uma dessas etapas. Então, vocês vão precisar demais entender sobre reconhecimento de riscos para fazer o inventário. E não é só apenas saber o nome da substância. Vou te dar um exemplo simples aqui, gente. Uma substância ela pode ser absorvida pela pele. Uma substância ela pode ser absorvida pela pele. Vocês concordam comigo? E aí, o que acontece? Se a pessoa que está fazendo esse inventário não entende de reconhecimento de riscos, às vezes vai dar um respirador fantástico para esse trabalhador, vai colocar um sistema de exaustão ali, belezinha, porém o trabalhador tem contato dermal com o produto com muita frequência. E aí esse contato dermal gera um risco que, se não entender de HO, seria um problema. Porque, por mais que você esteja protegendo o trabalhador nas vias respiratórias dele, tem um problema de contato dermal. Então, vocês vão precisar entender desses assuntos para saber. E durante muito tempo, eu também não sabia disso, gente. Eu tenho minha formação como higienista ocupacional, sou certificado como higienista ocupacional. Mas lá no meu início da minha carreira, como que eu fazia essas coisas? Antes de eu ir para os Estados Unidos, trabalhar lá, e como que eu... Vou contar uma história. Eu lembro até hoje, tá, gente? Eu trabalhava num laboratório aqui em BH. Eu moro em BH, para quem não sabe, né? Sou mineiro. Você já deve ter percebido pelo sotaque. Moro em BH e tal. Eu estava trabalhando nesse laboratório e vira e mexe. As pessoas me mandavam, me perguntavam: Leandro, qual análise eu devo fazer para este agente, para este produto? E lá atrás, eu era químico, né? Eu achava que eu manjava tudo desse negócio de riscos. E eu falava, faz análise tal, entendia tudo dos métodos. Cara, eu pegava um método da NIOSH ali, ó, decifrava ele, ó, assim. Pegava uma FISP, não era problema, eu entendia os nomes, entendia tudo, eu era químico. Aí eu ia recomendar análise, falava tudo que precisava, método e tal. Só que eu aprendi com isso? Que eu aprendi com isso? É que não é assim que faz a Gal. Porque muita gente gasta dinheiro desnecessariamente fazendo análises porque não entende como que podem ser gerados os riscos das substâncias no ambiente de trabalho. E aí você tem que parar e refletir, cara, como que pode acontecer isso? Como que pode acontecer essas exposições? Então, eu mesmo cometi esses erros. Eu recomendava o tanto de análise somente por ver o nome do produto ali. Lá atrás, eu fui me aprofundando, fui estudando higiene ocupacional, fui trabalhar nos Estados Unidos, e aí lá eu tive a minha primeira catracada, vamos dizer assim. Quando o pessoal falava de análise, eu falava lá. E um dia eu lembro até hoje, o Andy, que é o higienista ocupacional da Analytics, chegou e me perguntou, Leandro, por que desta análise? Por que dessa recomendação? Isso aqui não faz sentido. Eu virei e falei, Andy, mas tá aqui, ó, produto existe, tá lá. Assim, sim, o produto existe, mas existe alguma exposição significativa a esse produto? Eu falei assim, uai, tá lá, tem que medir, não? Eu falei assim, não, Leandro, a gente tem que fazer uso racional. A gente tem que fazer uso racional da higiene ocupacional e de medições.
Tem coisas que qualitativamente e com técnicas você já vê que não tem probabilidade de gerar uma exposição significativa. E eu olhei para ele e comecei a falar assim, danado, fiz tudo errado até hoje na minha vida. Eu achava que só ter o nome do produto ali era sinônimo que eu tinha que fazer. E eu comecei a parar para pensar quanta coisa errada eu já não fiz na minha vida, na área de HO. E aí eu fui aprendendo técnicas. E uma das técnicas que, por incrível que pareça, muitos estão tendo contrato com elas somente agora, depois da revisão da NR1, é o tal do inventário. E aí, o que acontece? Eu já vi muito pessoal falar de inventário. Ah, inventário de produtos químicos. Mas me passam inventários igual inventário de almoxerifado. Pega lá quais as substâncias que existem e a quantidade que tem. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Esse é um dos maiores erros que existem. Por quê? A função do inventário hoje é te dizer ou te ajudar a tomar a decisão de qual que é a magnitude de um risco a um determinado agente. Como eu falo de agentes químicos, a um determinado agente químico. Essa é a função do inventário. E não listar as coisas que estão ali. Lógico que você vai listar as coisas que estão ali. Mas você vai usar essas informações que estão nesse inventário para decidir se aquela exposição faz sentido ou não. Sabe? Porque isso é uma mudança de paradigma. Isso é mudança total. Porque vocês não podem fazer uso irracional de medições. Tem técnica. E quem nunca se deparou com as tais de varreduras? Muita gente sequer tinha ideia desse inventário, e aí, para descobrir o que tinha no ambiente, o que a pessoa fazia? Chamava a tal das análises de varredura para resolver o problema. Então, eu quero mostrar esse atalho aqui para vocês, porque é uma coisa que eu já apanhei, é uma coisa que eu já aprendi. E eu não quero que vocês sofram o mesmo que eu sofri. Para quê? Para quê? E detalhe, vocês estão falando comigo, são coisas que fazem sentido. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso de uma maneira tão clara, tão aberta, assim? Eu sei que não. A grande maioria não. A grande maioria não. A formação de vocês não passa isso. Os professores de vocês não passam essas técnicas de reconhecimento. Concordam comigo? É algo que é simples. Basta você aprender. Então, você agora, o próximo passo para você fazer esse inventário é entender de higiene ocupacional. E eu vou dar umas dicas aqui para vocês. Você vai ter que entender de cada um dos limites que estão presentes na legislação. Cada um. Existem 7 tipos de limites. Você tem que entender para que serve cada um desses limites. E aí eu quero que vocês façam uma reflexão. Se existem 7 tipos de limites, vocês concordam comigo que o reconhecimento de riscos tem que ser diferente? E também a avaliação é diferente? Porque senão fazer tudo de um jeito só. Se tem 7 tipos de limites, eu tenho que entender como utilizar esses 7 tipos de limites. E, consequentemente, a minha conclusão, a minha avaliação, o meu reconhecimento de riscos tem que ser diferente, concorda? Então, você tem a primeira coisa que é entender isso. E aí, esse inventário vai te dar o subsídio para você tomar essas decisões, fazer o reconhecimento de riscos, olhar para os processos. Vocês vão ter que entender mais dos processos.
ou ter pessoas que entendam mais desse processo para te ajudar. E aí você vai ter a pessoa técnica que entende do processo, que vai ser a sua fonte de informações, e você que entende de higiene ocupacional vai filtrar essas informações, usar os conhecimentos de HO para os agentes químicos, e aí você vai desdobrar cada uma dessas atividades e o seu inventário. Então, eu sempre começo pelo inventário. O KNAI, as NRs ali, para agentes químicos não ajudam tanto, tá? Eu vou investigar processos por fora, vou trazer mais informações por fora para me ajudar a subsidiar. E vou em loco, principalmente em loco, conversar com as pessoas envolvidas nesses processos para eu conseguir ter informações para fazer meu inventário. Tá? Eu não gosto dessa abordagem da NR. Eu acho que a NR não traz tanta informação, principalmente produtos químicos, tá? Que vai ajudar, não. Elas não trazem muitas características dos processos, tá? E aí, gente, então vocês vão ter que entender da HO, entender das medidas de controle, vocês vão ter que entender de formas de dispersão, de limites de exposição, e entender se aquela exposição gera um risco significativo ou não, não tolerável e etc. Então, muito mais do que saber fazer o inventário, vocês têm que saber higiene ocupacional. Vocês têm que saber reconhecer um risco. Vocês têm que saber fazer as avaliações para esses riscos e, consequentemente, fazer o controle. Sacaram? Então, essa abordagem macro que vocês têm que ter. De um inventário não é só uma listagem de produtos químicos. Não. É uma análise do processo, uma análise da atividade, uma análise dos limites ali presentes, uma análise da quantidade utilizada, dos meios de prevenção, de proteção ali utilizados, da quantidade utilizada. Tudo isso é importante. Então é o seguinte, gente, eu vou dar um exemplo prático para vocês de uma diferença de um inventário mal elaborado, um inventário do almoxerifado e um inventário de um produto químico para HO. Vamos para os postos de gasolina. Postos de gasolina, postos revendedores de gasolina. Mas eu não vou falar de gasolina, não. Eu vou falar de etanol. Etanol está na nossa NR15, está na nossa ACGH. Tudo bem. Vocês concordam comigo que no posto de gasolina tem o etanol anidro lá, tem um etanol para abastecimento concentradíssimo lá. Quantidades utilizadas absurdas. Muito. Quantos litros, quantos metros cúbicos de etanol são vendidos por mês ali? Então, para pensar. Vamos falar do etanol. Se a gente fosse fazer avaliação de etanol somente em relação a inventário de almoxerifado, ia estar lá no posto de gasolina, quais são, por frentista, quais são os produtos que ele usa, que ele tem contato, gasolina, etanol, óleo diesel. Beleza, aí eu vou lá fazer a avaliação de etanol. Beleza, vamos considerar esse posto de gasolina, aquele posto de gasolina que está lá no ambiente aberto, ventilado, etc. Aí a gente olha para o etanol e vê que ele tem um limite de 780 ppm, ou seja, alto para chuchu, 780 ppm. Aí eu paro para pensar, será que nessas condições desse ambiente, apesar que existe a presença dele, aí você vai descrever a atividade, o cara vai lá com o bico da bomba, coloca no tanque de gasolina, aperta, afasta, sai, volta, faz aquilo ali, uma parte do vapor que é evaporado, quantos litros ele faz por dia. Você vai descrever isso tudo e vai colocar o limite. Ele tem um limite de 780 ppm para uma jornada de 8 horas.
Aí você para e pensa, será que da forma que esse produto é utilizado, a exposição desse trabalhador, existe alguma exposição significativa a etanol? Se a gente parar para pensar, aí você leva para sua análise preliminar de riscos. Você vai classificar isso dentro de uma matriz de riscos. Você vai ver que a probabilidade de uma exposição significativa a etanol em um posto de gasolina normal e um frentista é desprezível. É muito pequena. E isso que é o papel de vocês. Aí eu pergunto, quantos de vocês fazem isso? Quantos desses 500 mil profissionais que eu estimei no LinkedIn, que eu fiz uma pesquisa lá da área de segurança do trabalho, existem que fazem esse pensamento? Que entendem que é diferente de ter o produto e ter que avaliar. E isso que eu quero levar para vocês. Ah, Leandro, mas é insalubridade. Eu consigo concluir a insalubridade qualitativamente? Sim, consegue. Desde que você utilize os métodos corretamente. Saiba e tenha uma confiança nesse resultado. Ah, mas se vier um perito, se você tem um embasamento qualitativo bom, você pode falar para o perito para fazer a medição, que não vai dar a exposição, né? Vocês entenderam o que eu estou querendo mostrar para vocês? Quantos profissionais fazem isso? Quantos profissionais fazem um bom reconhecimento de riscos? Quantos profissionais fazem um bom inventário de riscos? E isso você tem que unir os conhecimentos de HO. Porque senão, galera, vai ficar mais do mesmo. Senão vai ficar o lero-lero de sempre. Que o cara não quer investir, que o cara não quer não sei o quê. Mas as pessoas não conseguem fazer a diferença entre a existência de um produto químico e a geração de uma exposição. Existe uma diferença nisso. Existe. A existência do produto e a geração de uma exposição significativa. E o que está no meio disso daqui é saber higiene ocupacional. Então, se vocês querem atuar e aproveitar essa oportunidade que vai existir devido ao inventário de risco, isso aí, ó, é mais velho que andar para frente, que já existia, só que isso não ficava claro. Quem fazia inventário de riscos bem feito era quem dominava a higiene ocupacional há muito tempo. Eu ensino inventário de riscos desde 2018, quando eu comecei o método H-Fácil. Desde 2018 eu já ensino inventário de riscos. Só que aí, o que acontece? Muitos nunca aprenderam e não usam. Então, o que vai separar, ó, agora, nesse novo mercado, é quem vai entender HO. Então, vocês têm que entender de higiene ocupacional para fazer isso. Por quê? Agora, na norma, está lá explícito que tem que fazer o inventário. E aí, vocês acham que quantas empresas não vão fazer esse inventário lero-lero de almoxerifado, não vão saber muito bem fazer isso, e o mais importante é saber a higiene ocupacional para concluir sobre esse inventário, que aí vai separar o homem dos meninos, as mulheres das meninas. E vai ter uma oportunidade para muita gente. Para muita gente. Porque dos 500 mil profissionais, da área de segurança do trabalho, quantos vão fazer isso? Detalhe, lembrando, essa pesquisa eu fiz no LinkedIn, tá? No LinkedIn. Quantos vão fazer isso e vão saber fazer isso? Então prestem muita atenção nessa questão, porque é isso que vai separar. Vocês precisam saber essa parte HO, entender esses 7 limites que eu falei para vocês, entender como que as substâncias se dispersam no ar. E aí, a minha ideia com essa live é abrir a cabeça de vocês. Eu não trouxe conteúdo técnico. Agora é para mostrar a vocês essa oportunidade, esse atalho que eu sofri lá atrás, eu não estou tentando encurtar o caminho para vocês, estou mostrando um atalho. O atalho é aprendam higiene ocupacional, que isso vai fazer diferença
na hora de fazer inventários de perigos e riscos químicos, principalmente. Isso que vai gerar resultado. Quando você vai para as escolas, infelizmente, os professores que estão lá vão te fazer encheção de linguiça. São pessoas que estão no mundo da teoria, são pessoas que não vivenciam isso na prática. Eu tenho a teoria, vou ser bem sincero com vocês e não vou ser modesto, não. Eu sou bom em teoria, eu estudo pra cacete, eu estudo pra caramba, mas tem uma grande diferença dos demais. Eu aplico, eu sei a prática, eu sei como fazer isso acontecer na prática. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. É a vivência de quem está lá. Para vocês entenderem esse caminho. Gente, venham com a página em branco. Venham para ressignificar o que é higiene ocupacional para vocês na área, para quem está aí na área de segurança do trabalho. Porque isso não é passado para vocês. Essa visão, o que é, o que dá para fazer, porque muitos ficam focados nos cursos, teoria e teoria ruim. Teoria que é teoria que é ler norma comentada, saca? Não é isso que é higiene ocupacional. Vamos ressignificar, trazer essa página em branco, escrever uma nova história, rasga aquela folha que você já tinha, que ela não vai te ajudar em nada. Então vamos ressignificar junto, escrever essa história junto. Eu quero mostrar essas oportunidades. E para ser um higienista ocupacional, gente, só depende de vocês. A gente não tem não tem CREA da vida, não tem conselho que você precisa passar, não tem certificação, não precisa de diploma. O que você precisa fazer é sentar, estudar e aplicar. Estudar, aplicar, estudar, aplicar, estudar, aplicar. E é isso que vai separar um higienista ocupacional, que vai conseguir ir para frente, se diferenciar, e são poucos, gente. São poucos. Quantas pessoas vão aproveitar? Quantas pessoas vão amar? Gente, e o mercado é mato. O mercado é mato para ser desbravado, porque muitos estão com a folha lá, não estão evoluindo, não estão parados no mesmo. Muitos não querem nem saber como fazer um tal do inventário. E aí, quem vai sair na frente são vocês. São vocês que vão dar um passo a mais, são vocês que vão ressignificar isso daí. E é isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que vocês têm que pensar. É o que está aí. Muitos não vão aproveitar essa oportunidade. Se a gente pudesse resumir essa live em uma frase, é: inventário de riscos químicos não é inventário de almoxerifado, que tem a lista de todos os agentes que estão ali presentes. É um inventário completo, onde você tem que saber higiene ocupacional para montar ele. É isso que vocês têm que pensar. Show? Abraço!